Ó o Sil chegando bem na hora, ó. Chegando, ouvir a palavra aí. Aí só não esquecer, Carlinhos, de gravar aí, né? Ah, já está gravando. Beleza, então. Tá contigo, Leandro. Deus abençoe. Amém. É sempre bom, né? E é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui trazendo a palavra. Última vez que eu ministrei, eu estava falando sobre sermos imitadores de Cristo. E, ultimamente, uma palavra que está falando muito comigo é tempo, né, com Deus. E me veio, né, como tema, né, um questionamento que se a gente está tendo tempo para Deus ou tempo com Deus. E a relevância disso, né, de dedicarmos apenas tempo para Deus ou de dedicarmos nosso tempo para estar com Deus, ter um tempo com Deus. E para iniciar essa reflexão, eu vou ler o texto lá de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, convido os irmãos, se quiserem acompanhar, abrir a Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 9. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, as palavras do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam onde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Veja onde seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com sua própria casa. Eu achei essa palavra uma palavra bem dura, né? E depois eu quero ler um outro texto do Novo Testamento que complementa essa palavra, mas inicialmente vamos refletir sobre o que está acontecendo aqui, né? Então, esse povo tinha perdido um primeiro templo e teve o exílio, o período de exílio, e após o exílio começaram, depois desse período, né, começou-se a construir um templo e parou, porque teve um decreto do rei que não era para construir o templo, e mesmo após ter acabado isso, eles continuaram sem construir o templo. E aí, nesse contexto, entrou o profeta Ageu para comunicar esse povo aqui para construir esse templo. Mas a primeira coisa que chama a atenção aqui, que no versículo 2, né, fala: Este povo afirma. E é engraçado, né? Deus não fala assim, o meu povo afirma. Ele fala, este povo afirma. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aqui que eu começo a reflexão sobre esse tempo, né, que a gente tem gastado para construir a casa do Senhor, para construir esse templo do Senhor. Como temos gastado o nosso tempo, né?
do meu período de catolicismo, né? Eu já compartilhei muitas vezes aqui, fui acostumado a seguir muitos atos de rotina, né? Digamos, quase que rituais, né? Orar isso, a gente falava rezar isso, rezar um Pai Nosso, rezar Ave Maria e todo aquele processo. E isso era repetido várias vezes. E às vezes esse tempo, né, que a gente gasta falando assim, eu tirei um tempo para um devocional, eu tirei um tempo para isso. Esse tempo é o tempo que a gente fala que é o tempo para Deus. Aí eu fico me questionando, será que é só esse tempo? A gente tem que ter tempo para Deus, reservar um horário na agenda, tipo, de 6 às 7 da manhã, de 7 às 8 da manhã, vou tirar um tempo para ler a Bíblia, para refletir sobre a Bíblia, e pronto, minha rotina vai continuar, o meu dia vai ser atarefado, o meu dia vai estar cheio, eu vou pegar trânsito lotado, eu vou todas as minhas rotinas, mas eu já tirei o meu tempo para Deus. Então, muitas vezes isso acontece, muitas vezes a gente vai seguindo ritos que a gente vai considerando aquele momento como um tempo para Deus. E refletindo, né, sobre isso aqui, né, quando é chegado esse tempo? Muitas vezes a gente questiona, né, que estamos sem tempo, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu queria dedicar mais, mas eu não tenho tempo, eu queria fazer mais, mas eu não tenho tempo. E como estamos gerindo esse tempo, né? Lá no Salmo 90:12 fala, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que o nosso coração alcance sabedoria. Como nós estamos gerindo esse tempo, como nós estamos dedicando esse tempo ao nosso Deus. Só nesses momentos, tipo, eu vou esforçar e às vezes... por que eu comecei quando eu era católico? Porque às vezes eu tinha esse negócio sempre rezar antes de dormir. Muitas vezes eu estava com sono, eu cochilava no meio da reza, mas eu tinha que terminar porque eu tinha que cumprir aquilo ali. Muitas vezes era feito dessa forma. Então era naquela hora, era antes de dormir, e eu tinha toda aquela... tinha que ser uma reza assim, outra reza assim, outra reza assim, e eu tinha que fazer, e muitas vezes eu cochilava no meio e tinha que terminar, mas tinha que cumprir aquilo todo dia. Então, pensando nessa reflexão, muitas vezes, um ponto que eu quero chegar aqui, as nossas ações religiosas, digamos assim, acabam tornando-se um fim em si mesmo, mas não necessariamente revela o que deve ser revelado, que é o nosso Deus, que é a gente ser construído uma imagem conforme uma semelhança. Muitas vezes é só cumprir uma prática por um desencargo de consciência, uma prática como seria tipo, Deus vai carimbar, beleza, o Leandro cumpriu a reza dele do dia, o Leandro cumpriu o itinerário, parabéns, muito bem. Não é desse jeito, não é dessa forma, né? Pensando assim, é como se a gente fizesse só o mínimo necessário, o esforço mínimo necessário para não perder a salvação. Isso no ambiente acadêmico seria aquele tipo de aluno que estuda o necessário para tirar a média. Tirar 6. Que a média, eu preciso tirar 6 na prova. Então, vou estudar o necessário para tirar 6. Não vou esforçar mais. Não vou além disso, 6 já é suficiente, eu passo. O que eu quero é passar na prova. Muitas vezes a gente se comporta dessa forma. E aí, por isso que vem a pergunta, estão gastando tempo com Deus? Deus está com a gente o tempo inteiro? Nós somos essa casa que foi cantada nessa música, que Deus habita, e que lá no Novo Testamento fala que agora nós somos o templo do Senhor, nós somos esse templo, nós estamos construindo esse templo, nós estamos sendo edificados de forma que Deus está sendo glorificado através desse templo, porque se a gente for perguntar aqui, por que Deus queria que esse povo construísse esse templo? E aqui no texto mesmo tem a resposta, né? Para que eu me alegre e nele seja glorificado. Então, qual que é a importância da construção desse templo? Para que Deus se alegre com isso, né?
mas principalmente que ele seja glorificado. Então, se o templo que estamos construindo está revelando apenas uma imagem, o povo não está vendo a semelhança, Deus não está sendo glorificado. Então, na verdade, não estamos erguendo uma casa de Deus, mas uma casa nossa, que estamos preocupando com a nossa própria casa, com a nossa própria aparência, com o que as pessoas vão pensar, com a imagem que queremos apresentar, com o cristão perfeito, né? Assim, às vezes aquela moldura de cristão perfeito, mas que tem a imagem impecável, mas não tem uma identidade que promove impacto, que gera transformação, que desconstrói conceitos, né? Igual o C.S. Lewis fala que o reino de Deus é o reino de um rei que desceu disfarçado e nos convida para uma grande campanha de sabotagem. A gente está indo contra as coisas que são ditas como certas, suprimindo os princípios que são, na verdade, o que é certo. A gente está revelando esses princípios através de nossas ações, através de nossas vidas, né? Muitas vezes o cristão está tendo muita imagem e isso, digamos assim, é uma forma de isentar, né, tirar a culpa de que não está sendo cristão, mas mostra só uma imagem. Quantas vezes eu fui em estabelecimentos que tinha frase, Deus é meu pastor, Jesus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, Deus é bom, e você pensa, essa pessoa é cristã. Mas muitas vezes naquele estabelecimento você é lesado. Tipo, vamos pensar no ambiente de uma oficina mecânica, o cara lá tem lá, o Senhor é meu pastor. Aí você leva o carro lá, ele te oferece um monte de serviço que você não precisa, e faz uma coisa lá para ele lucrar na perspectiva de te ludibriar, porque você não tem o conhecimento que ele tem, mas lá na parede está o Senhor é meu pastor. Isso está revelando quem Deus é. Às vezes ele tem a rotina de tempo para Deus, mas ele está faltando o tempo com Deus, porque Deus tem que estar com ele o tempo inteiro, de forma integral. A nossa vida tem que ser vivida com Deus. Se a gente pensar na palavra Deus e na palavra Jesus, o nosso eu tem que sair da gente e ir para o eu que está lá no meio do nome de Deus. Então tem eu lá no meio, Jesus tem eu lá no meio. É esse eu. O nosso eu tem que estar em Deus, o nosso eu tem que estar em Jesus. O próprio nome deles tem o eu lá entranhado, no meio. Faz parte. Então, eu acho que já é um indicativo, acho que de que o nosso eu tem que estar neles. E não o nosso eu sobressaindo sobre o nome deles. Porque a gente não está revelando identidade, a gente não está revelando propósito. E aí, no versículo 3, novamente, né, fala o Senhor dos Exércitos, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Tipo, vocês não estão tendo tempo para construir meu templo, mas vocês têm tempo para gastar com os interesses de vocês. Vocês têm tempo para toda a pomposidade da casa de vocês, para fazer casas de fino acabamento. Muitas vezes a nossa imagem, pensando a nós como casa, é de fino acabamento. Uma imagem impecável. A pessoa olha aquela imagem, nossa, é uma imagem facilmente vendida. Mas a identidade está cumprindo o propósito que é ser filho de Deus? Não vale nada uma imagem desprovida de uma identidade, porque é a identidade que vai revelar o propósito, é quem nós somos, que qualifica o que fazemos, não é o que fazemos que qualifica quem somos. Então, muitas vezes, o tempo está sendo gastado com essa casa de fino acabamento, mas não está sendo suficiente para a construção da casa de Deus. E mais interessante, né? No próximo versículo, no versículo 5, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos os levaram. É interessante aqui, já que ele já começa, vejam onde seus caminhos os levaram. Então não foi caminho de Deus, não foi pensado nos planos de Deus, não foi pensado nos propósitos de Deus, foi pensado no próprio entendimento deles. Então veja onde os seus caminhos levaram. Então quando a gente vive por nossa conta,
por conta própria, achando que o nosso próprio entendimento é o suficiente, vamos ver aqui o que ele fala. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então, isso aqui significa o seguinte: eu estou ocupado demais com meus afazeres, eu preciso trabalhar muito, eu preciso plantar muito, porque eu preciso ter muito. Mas Deus está ficando de lado. Deus não entra nessa equação. Eu já fiz o meu ritual semanalmente, na hora do café, orei, pronto, fui trabalhar, tirei Deus da equação. Trabalhou muito, colheu pouco. Todo o esforço foi em vão, porque Deus não fez participação disso. Porque o seu trabalho não era para Deus. O seu trabalho era para você mesmo. Comem, mas não se fartam. Então, bebem, mas não se satisfazem. Então, as necessidades fisiológicas aqui, fala de necessidade fisiológica básica, comer e beber, e isso nunca vai ser suprido. Isso aqui está relacionado com a insatisfação, aquilo sempre está insatisfeito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é o que a sociedade nos prega, que a gente sempre precisa de mais, que a gente sempre tem que ter uma insatisfação para ter algo que buscar, para traçar uma meta para conseguir conquistar aquilo. Depois que aquela meta for alcançada, vamos traçar outra meta para alcançar essa outra meta. Porque isso é o que dá significado para a nossa vida. E a gente está esquecendo do principal, que é Deus nos conduzindo o tempo inteiro. Vocês vestem, mas não se aquecem. Então a vestimenta ali só está pondo imagem, não tem propósito nenhum. E aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Então tudo que você recebe, todos os seus recursos também, nunca vai ser satisfatório. Nunca vai ser o suficiente, porque seus recursos não estão contribuindo para o reino de Deus. Então tudo que a gente fizer, texto de 1 Coríntios 10, 31 fala, quer comam, bebam, quer façam qualquer coisa, façam isso para a glória de Deus. Então, se a gente não estiver fazendo isso para a glória de Deus, nossos recursos, nossos investimentos, nosso trabalho, nossa rotina, tudo que a gente fizer, se a gente não estiver fazendo para a glória de Deus, está sendo investimento em vão. Está sendo tempo gasto, investido inadequadamente, enquanto o verdadeiro tempo tinha que ser investido nas coisas que nos edificam. O tempo tem que ser gasto na construção do templo, e o templo somos nós. Aqui era um templo físico, mas o templo que Jesus edificou somos nós somos a igreja, o templo, o organismo. Nós somos uma igreja organismo. Então, se as pessoas olharem para a nossa vida, olha a responsabilidade que esse texto aqui nos traz. Para que serve o templo? Para Deus se alegrar nele e glorificar, e ser glorificado. Então, se nossa vida não está glorificando a Deus, nós estamos igual a esse povo aqui, sem tempo para a construção do templo, porque o templo não foi edificado. O templo não foi erguido. E aí os nossos caminhos irão nos conduzir para esses mesmos tipos de investimentos sem retorno, investimentos insatisfatórios, investimentos sem lucro, sem valor, né? Só investimentos na perspectiva de preço. Investimento que a traça e a ferrugem corrói. Estamos acumulando coisas para ser corroído, não para ser distribuída, não para ser para a glória de Deus, né? Eu lembro recentemente de um livro que eu li do Timothy Keller, do Tim Keller, chama Como Integrar Fé e Trabalho. E esse livro falou muito comigo. É um livro, acho que quem tiver a oportunidade podia ler esse livro, assim, que muitas vezes a gente vai traçando nossa rotina no trabalho e muitas coisas vai gerando insatisfação. Mas quando a gente entende o nosso propósito no trabalho, vai muito além do que resultados bons e resultados ruins.
mas cumprir o propósito. Tem um trecho que me chamou muita atenção, que ele relata, o Tim Keller relata que ele recebeu uma moça um dia lá na igreja deles, em Nova York, e aí foi conversar com ela no final, né? Falar, como que você conheceu a igreja? O que fez você vir para a igreja? E aí ela foi dar testemunho. Ela falou, não, lá no meu serviço, eu comecei a trabalhar num serviço, e em pouco tempo de serviço eu fiz uma coisa muito errada, que iria custar o meu emprego. E o meu superior pegou, né, essa culpa e trouxe para ele. E um dia eu fui conversar com ele. Por que você levou essa culpa no meu lugar? Eu estou acostumado a ver as pessoas levarem mérito no meu lugar e não pessoas levarem culpa no meu lugar. Aí foi quando o supervisor dela falou, não, eu sou cristão e o meu princípio é seguir Jesus. Jesus levou uma culpa que não era dele em meu lugar. Então, por isso que eu estou fazendo isso por você. Aquela moça foi impactada de tal forma que ela falou, eu quero seguir esse Deus que você serve. Eu quero ser assim, eu quero ter minha vida transformada dessa forma. E foi isso que conduziu ela à igreja. Não foi porque no livro ele não fala assim, essa pessoa lá no trabalho fazia sessões de oração diariamente, falava palavras cristãs diariamente, falava dialeto cristão diariamente, tinha toda uma rotina, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não, a vida dele era um templo edificado, que através dessa vida a pessoa vai ser atraída e Deus vai ser glorificado. Isso me impactou demais, porque uma pessoa ter essa propriedade de falar assim, assumir uma culpa, mesmo que podia custar o emprego dele, mas por princípios cristãos ele falar assim, Deus levou a culpa no meu lugar, então eu levei no seu lugar. E aquilo transformou a vida daquela moça. Isso me coloca numa posição de perguntar, né, que tipo de cristão eu estou sendo, que tipo de cristão, será que eu estou nesse patamar? Será que eu estou gastando meu tempo? Se eu estou sendo esse tipo de templo, que as pessoas estão querendo buscar Deus através de mim pelas minhas ações? Ou eles só sabem que eu sou cristão quando eu falo? E pensando nessas coisas aqui, né, que fala no versículo 6, vocês têm plantado, vocês comem. Então aqui entra trabalho, necessidades fisiológicas, aparência através da vestimenta e vida financeira. Então todas essas áreas aqui não foram satisfatórias na vida desse povo, porque eles não edificaram o templo. E aí, no versículo 7, né, novamente fala, diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos os levaram, subam para o monte, construam o templo para que eu me alegre seja glorificado. E aí aqui vem a questão das expectativas, né? Por que as expectativas são frustradas? Olha o versículo 9, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. Então as expectativas que eles tinham, né, era grande, mas eles receberam pouco, porque o templo, por que eles receberam pouco? Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Então, enquanto você está preocupando só com você mesmo, só com sua própria casa, só com sua própria vida, esse templo de Deus, que é a nossa vida, está sendo ainda destruído, não está sendo edificado. E se ele não está sendo edificado, não adianta a gente ter expectativa em Deus, porque não vai ser correspondido. Não adianta ter expectativa grande, porque essas expectativas vão ser todas frustradas. Um outro texto que eu queria ler para complementar isso aqui está em João 2, do 13 ao 25. Quando Jesus estava chegando, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas do cambista e virou as suas mesas.
Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então esse outro texto, né, aqui refere um templo em Jerusalém que estava sendo ocupado por pessoas também preocupadas com seu próprio interesse. Pessoas preocupadas com seu próprio crescimento pessoal, com sua satisfação financeira, e não estavam respeitando, né, o propósito do templo, igual fala no texto de Ageu, que é para glorificar a Deus. Então, Deus não estava sendo glorificado por essas pessoas, porque estava usando o templo para benefício pessoal. Então, eles estavam utilizando do templo só para retorno. E Jesus foi muito além aqui. Ele falou que o templo seria reconstruído em 3 dias, já falando do sacrifício dele na cruz. Então, se a gente parar para pensar, o sacrifício de Jesus na cruz nos conduziu a recebermos o Espírito para que ele habite em nós, para que ele faça morada em nós. Então, se a gente não constrói esse templo, se a nossa casa não está edificada sobre a rocha, a gente está anulando o sacrifício de Cristo de certa forma. A gente está vivendo como aquelas pessoas que Paulo diz que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A gente está fazendo com que o sacrifício de Cristo não seja vivido, com que o sacrifício de Cristo não seja revelado. E pensando ainda, né, que fala que a gente come, mas não se satisfaz, bebe, mas não é suficiente, o ato que Jesus nos deixou para lembrarmos dele, que ele fala, fazer isso em memória de mim, que é a ceia, na ceia a gente come e a gente bebe. Mas o alimento é o corpo de Cristo. E a bebida é o sangue de Cristo. Então, estamos nos alimentando do corpo de Cristo de forma que esse corpo está entranhado em nós. Estamos bebendo do sangue de Cristo de forma que o sangue de Cristo é o que flui em nós. As pessoas estão vendo esse Cristo sendo revelado através de nós, no nosso trabalho, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente é capaz de estar com Deus o tempo inteiro, de forma de eu ver uma pessoa que eu nem conheço e sentir vontade de orar pelaquela pessoa. Eu lembro de um testemunho que a Francis deu um dia do motoqueiro que teve um acidente e ela falou assim, eu senti vontade de orar pelaquela pessoa. Acho que esse é o nosso propósito. As pessoas não precisam ficar sabendo, a gente não precisa estar em holofote e subindo e falando, olha, ora. Quantas pessoas às vezes podem estar orando por nós e a gente nem sabe. A gente não precisa estar em evidência, quem tem que estar em evidência é Cristo. É o Deus que tem que estar em evidência. Nós somos apenas um canal. Esse templo tem que ser edificado para que Cristo, para que Deus seja revelado. Nossa vida tem que ser um templo vivo. Então, nosso tempo não é um tempo para Deus. Nosso tempo é um tempo com Deus. Porque se a gente parar para pensar, a gente gasta tempo no trabalho. E nesse tempo, está sendo feito para glorificar a Deus? A gente gasta tempo para ter os nossos recursos.
esse tempo está sendo feito para glorificar a Deus? Com os nossos recursos, podemos utilizar para abençoar outras vidas, para a glória de Deus? Como estamos gerindo, com o conhecimento que Deus nos dá, estamos aplicando para o reino? Então, eu paro pensar exatamente nessa forma. Então, tudo, fazer qualquer coisa, tudo que fizer é para a glória de Deus. A nossa família está revelando a glória de Deus ou é só uma imagem de família cristã? Tudo isso a gente tem que parar para pensar, porque o tempo inteiro a gente está com Deus. Então, eu estou sendo o homem que eu devo ser na casa, que eu estou revelando a glória de Deus. Eu estou sendo o pai que eu devo ser. Eu estou sendo o marido que eu devo ser. Eu estou sendo o filho que eu devo ser. Eu estou sendo o profissional que eu devo ser. Eu estou preocupado se eu estou agradando ou desagradando as pessoas, mas não estou preocupado o suficiente em cumprir o meu propósito de ser filho de Deus e revelar a imagem dele. Correndo risco, às vezes, né, de, no caso do exemplo do livro do Tim Keller que eu disse, de perder um emprego, de sacrificar por um propósito maior que é Deus. Correndo risco, às vezes, de ser mal visto, mal interpretado, das pessoas te achar chato porque você está indo contra coisas que os alegram, porque os conselhos que você dá não é o que ele queria ouvir, porque as coisas que você fala não é o que satisfaz os ouvidos dele, porque o seu sextou é diferente do sextou deles. Tudo isso é a gente ir realmente na contramão. A gente tem que... o C.S. Lewis foi muito feliz na colocação, e se a gente vê os caminhos de Jesus, né, ele vai contra aquilo, né, que o povo já tem entranhado toda uma verdade. Então, toda essa verdade que já está entranhada é difícil ser quebrada. Então, a gente precisa ser fortalecido. Por isso que temos que ser construídos como templo, porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece, como diz Paulo. Então, a gente tem que estar disposto a viver o que Paulo viveu quando disse isso, que ele passar por toda e qualquer situação. Esse tudo posso é passar por toda e qualquer situação. Estamos vivendo uma pandemia. Estamos passando por essa pandemia revelando Deus? Estamos passando por essa pandemia glorificando o nosso Deus? Então, assim, é muito confrontante essa palavra para mim quando Deus ministrou isso no meu coração, porque é exatamente pensar nessa construção de templo, pensar a nossa vida como um templo. Se o templo tem propósito de glorificar a Deus, eu tenho esse propósito também através de mim. Então, eu não tenho que só pôr minha confiança no templo físico e nas ações religiosas que eu faço. E não estou dizendo que é errado ter esse tempo de devocional. Estou dizendo que o problema é ele ser um fim em si mesmo e todo o restante do nosso tempo não ser uma vida integral como cristão. Então, esse que é a grande questão do negócio, assim. E eu fico muito feliz, e às vezes, quando eu compartilho, né, algumas palavras e eu trago a biologia, é uma coisa que eu fico muito feliz pensando nisso, que eu falo assim, eu estou gastando um tempo estudando para preparar uma aula e estou conseguindo ver Deus através disso. Eu fico muito feliz e agradeço muito Deus por isso, porque eu acho que é esse o nosso propósito. Enxergar Deus nas pequenas coisas. Conseguir fazer uma outra ação que aparentemente a gente não está gastando um tempo com Deus, mas Deus está ali. Deus é o que nos move. Deus é o que nos orienta. Deus é o que nos capacita.
esse nome tem que ser engrandecido e que nosso nome seja cada vez mais diminuído. Que essa casa seja edificada, né, sobre a rocha e que o caminho que a gente siga seja o caminho de Deus. Fala que Jesus é o caminho, porque, como diz o texto de Ageu, quando o povo seguiu os próprios caminhos, as expectativas não foram correspondidas, os investimentos foram sem retorno, só teve insatisfação, nada era o bastante, nada tinha valor e não tinha nada para partilhar. Mas se a gente seguir o caminho que é Jesus, nossos investimentos serão sólidos, darão retorno. Nossas expectativas não serão frustradas, porque a gente sabe em quem a gente crê. Nós teremos gratidão, não insatisfação. Nós conseguiremos pensar em partilhar e exercer a ação de partilhar, e com isso a gente vai multiplicar. Não apenas reter e acumular, mas multiplicar. E os nossos atos terão valor e não apenas preço. E assim a gente revela uma identidade, cumprindo um propósito, não meramente uma imagem desprovida desse propósito. Acho que é essa palavra que Deus quis me confrontar e que eu tenho para compartilhar com vocês é isso. Que Deus venha nos conduzir e nos fortalecer para sermos esse templo vivo, esse templo que foi reconstruído e que esse templo glorifique o nosso Deus. É isso. Além, o Lucas ainda está conosco. Que palavra abençoada, Leandro. O Lucas ainda está conosco? Tô sim, tô aqui. Ah, tá. Eu tô, eu até peço desculpa aos irmãos, eu tô num áudio aqui, tô ouvindo a palavra, mas eu tenho um compromisso familiar que eu tive que sair, mas eu ouvi a palavra toda do Leandro aí. Leandro, principalmente esse começo que você iniciou aí, toca muito meu coração quando você fala do que Deus tem falado muito com a gente aqui, quando você falou de usar o nome, versículo, né? Na verdade, a gente vê hoje muitas empresas colocam isso, chama meu pastor, outras coisas, às vezes até na frente da empresa. A gente vê que isso é estratégia de marketing, muitas das vezes. É justamente para fazer a pessoa baixar a guarda. E a gente vê, quando a gente confronta isso com as escrituras, a gente vê que isso é usar o nome de Deus em vão. Porque nós estamos escondendo através do nome de Deus. Nós estamos pegando emprestado todo vamos dizer assim, a reputação de Deus e não estamos fazendo, estamos aquém disso. Então, assim, isso aí tem confrontado muito mesmo. E essa palavra sua aí de tempo com Deus e não apenas tempo para Deus, isso aí é confrontante porque, na verdade, quando a gente usa o tempo para Deus, na verdade, a gente usa muita desculpa. Então, eu tenho que trabalhar, tenho tempo para minha família, tempo com isso, e a gente vai separando, falou, é o tempo que resta, muitas vezes. E quando a gente faz essa mudança de entendimento mesmo, que é tempo com Deus, a gente entende até, entende não, mas faz mais sentido, que significa quando fala de orar sem cessar. Né? Então, assim, o tempo todo nós temos Cristo mesmo, nós temos Deus nas nossas atitudes. Eu tinha até brincado esse dia com o cunhado, a discussão sobre estupro, aborto. Eu falei, cunhado, minha maior preocupação é o seguinte, aquela pulseirinha que tinha antigamente, o que Jesus faria? O que você faria? O que Jesus faria no nosso lugar? Né? Amém. Quer comentar alguma coisa? Não. Eu acho também interessante, Leandro, que benção essa palavra, né? Uma reflexão. Me vê à mente também aquele texto, né? Que o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante, né? Um homem que
soube que havia uma grande riqueza, um campo, né? E aí ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, né? Então, se a gente for ver assim ao pé da letra, né? Essa palavra na contramão, né? O evangelho, na verdade, é um chamado à bancarrota nos moldes do mundo, né? O evangelho é um chamado à falência aos modos do mundo. Por quê? Porque a esperança do cristão, né? O Senhor Jesus, em momento nenhum, ele falou de lucros nessa dimensão, né? Ele falou assim, a vida eterna, né? Ele esclarecendo para Pedro, né? Falou, mas Senhor, o que é que nós vamos ganhar, né? E aí ele falou assim, olha, né? 100 vezes mais do que isso, e a vida eterna. Então, assim, o Senhor nos chama mesmo para andar nessa contramão. Muito, muito reflexiva essa palavra. E desafiadora, como disse o Lucas, né? E ainda vejo assim que o próprio chamamento que houve dos levitas lá no Velho Testamento, né? Lá Moisés, né? Quando as tribos foram separadas para cuidar do tabernáculo, a gente percebe que os levitas foram aqueles que foram a tribo escolhida para, né? E fizeram estola sacerdotal para os levitas, né? Para montar e desmontar o tabernáculo no deserto. E a Bíblia fala, eu acho que é Levítico, se não estiver enganado, fala que era assim de obrigação eles manterem as vestes limpas, né? Interessante, né? Alguém imagina pôr nós para trabalhar numa obra, né? E falar assim, ó, você é pintor, mas você pode pintar só a parede, não pinta a roupa, não. Olha, você é pedreiro, mas não deixa massa cair na sua roupa, não. Você vai ter que construir sem se sujar, né? Então, assim, palavra maravilhosa, Leandro. Deus te abençoe aí. Maravilha mesmo. Retorne com Lucas. Amém. Amém. Eu estava lendo hoje mais cedo e é um versículo não, é uma frase, né, que é algumas vezes usada na Bíblia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, assim, eu acredito que essa palavra resume isso aí. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem falado e o que Deus falou hoje através do Leandro aí. Ou seja, obedeçamos, né? Amém. Antes de a gente encerrar, tem algum motivo de oração? A gente já comentou Não, só um minutinho, gente, só um pouquinho. Eu quero continuar, né? Vocês pediram continuar orando pela minha mãe, graças a Deus ela está se restabelecendo. E eu já falei para ela, falei, ó, eu pedi oração para você na igreja, mas você vai lá participar e você vai dar testemunho lá na igreja, porque Deus vai te abençoar para você dar testemunho lá. Então eles têm que conhecer, é você que vai falar, não é eu que vou falar, não. Você que vai falar da bênção que você recebeu. Amém. Mais algum pedido de oração? Fabiano, que opera terça-feira. Lucas, irmãos, agradecer por mais um ano de vida que Deus me deu, né? Graças a Deus, Ele me sustentou, me guardou, me protegeu até aqui. E agradecer a todos os irmãos também pelas lembranças, pelas felicitações. Muito feliz aí por andar em família e ter tanta gente aí junto comigo.
Muito obrigado a todos, tá? E só um comparativo é o seguinte, eu trabalho com rolamentos, né, quem não sabe, né? E o rolamento tem uma função específica que é tirar o atrito, né, para que tudo possa rolar, possa. Então, em tudo que gira, em tudo que movimenta, tem um rolamento. E quando eu faço um paralelo assim, eu vejo o seguinte: esse mesmo movimento que o rolamento permite nas coisas, o Espírito Santo tem essa mesma função do movimento, de movimentar em todos os sentidos, em todas as direções, e ir até em algum lugar da qual o nosso pensamento nem consegue imaginar. Entende? Então, assim, que o Espírito dessa palavra maravilhosa que o Leandro trouxe possa nos ajudar no dia a dia a colocar em prática, onde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos, a prática efetiva desse Espírito da palavra que Deus revelou ao nosso irmão, que trouxe hoje de forma muito interessante, reflexiva, e que nos ajude realmente a aplicar e a viver esse verdadeiro evangelho que nos educa, que nos ensina e que nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada aí. Obrigado, irmãos. Oi, Paulo, tudo bem? Opa! O Antônio está aqui para te falar alguma coisa para você. Parabéns. O áudio, cara. Obrigado, Antônio. Obrigado, família. Obrigado a todos aí. Muito feliz por vocês. Obrigado. Sim, Paulo, posso derramar mais e mais ensino sobre a sua vida. Amém? Fala mais alto um pouquinho, Carlinhos. Tá baixinho, viu? Aqui o negócio é só falar para o Paulo mesmo, abençoando a vida dele. Amém, meu irmão? Amém, amém. Vamos fazer o seguinte, então, eu vou estar orando. Leandro, desculpa, qual que é o nome da sua mãe mesmo? É Maria Emília. Maria Emília. Eu vou estar orando pela dona Maria Emília e pelo Fabiano, que vai estar operando terça. Silvio, aí após você pode orar pela vida do Paulo aí, agradecendo esse mais um cumpleanos, né? E não vamos perguntar a idade, não, apesar de saber que o Paulo é muito resolvido em relação a isso, né? Sou do grupo de risco. Tamo junto aí, irmão. Ele participou da primeira ceia lá, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum não, né, Paulo? Tá certo. Pai Santo, Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e nós temos visto o mover do Senhor através de nós e no meio de nós, Pai. Pai, que nós possamos realmente, assim, colocar em prática tudo que o Senhor tem falado através da nossa congregação. Pai, obrigado pelo que o Senhor tem falado, que você falou hoje através dela. Realmente é uma palavra, assim, que nos confronta, Pai. Que nos confronta a assumir o prejuízo, Pai, ao invés de exigir o direito, Pai Santo. Pai, que nós possamos ser a palavra encarnada, sermos Cristo aqui na terra. Pai. Que nós possamos aprender a exigir menos e a nos doar mais, Pai Santo. Querido. Nós pedimos isso. Mova, sabemos que isso não é natural, isso não vem de nós, é só através do mover do teu Espírito, Pai. Então nós pedimos, damos a liberdade, Pai, assuma o controle de nossas vidas, nos ajude, Pai. Nós não queremos nos ausentar da nossa responsabilidade, nós pedimos que o Senhor trabalhe isso para nossas vidas. Pai, te agradecemos pela vida da Maria Emília, Pai, pois apesar de um pico ali de ataque cardíaco, um pouco de falta de ar, ela se sente um pouco melhor, Pai. Pedimos agora que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor iniciou na vida dela. E como o Leandro disse, que ela possa vir dar testemunho do que o Senhor fez na vida dela, Pai, porque só de ser algo leve, pegar esse Covid e sintomas serem leves, Pai, já é um milagre, porque temos visto pessoas falecendo e pessoas indo para UTI, assim como o tio da Sara, Pai. Mas vemos o Senhor trabalhando na pessoa que não pegou o Covid, na pessoa que pegou e não teve sintomas leves, sintomas graves e até no falecimento, Pai. Pois sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada foge ao controle do Senhor. Sabe? Pedimos que possamos ter a oportunidade de ver ela
testificando desse mover do Senhor na vida dela. Te pedimos também, Pai, da vida do Fabiano. Pai, oramos pela casa dele, pela Keila, Pai, nós pedimos que o Senhor, que tem trabalhado tanto nesse casal, nessa família, Pai Santo, possa estar com o Fabiano também agora nessa terça-feira. Que o Senhor guarde os cirurgiões, anestesistas, os instrumentadores, todo esse grupo hospital, Pai, que não só para que seja uma cirurgia abençoada, que ocorra tudo bem, Pai, mas que as pessoas sejam tocadas pelo esse momento do Fabiano ali no hospital. Que as pessoas possam ver, Pai, a forma que o Fabiano se comporta ao entrar e ao sair do hospital, como deve ser a ação, a demonstração de em quem ele crê, Pai Santo. Nós te pedimos isso. Nós cremos também nessa cura, que seja realmente assim, resultados de tumores não malignos, Pai, para que ele possa realmente desfrutar de uma cura perfeita, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Esse povo de setembro, irmão Paulo. Senhor, ainda em sua presença, Pai, queremos te apresentar a vida do irmão Paulo, uma pessoa tão querida, tão abençoada no nosso meio, Pai. Agradecer por mais esse ano que o Senhor concedeu a ele estar entre nós, Pai, cuidando da sua família, né, da empresa, das pessoas que o rodeiam, e até mesmo entre nós, Pai, porque os seus conselhos, a sua palavra é muito bem ouvida. Pai. Queremos que o Senhor continue abençoando, né, protegendo a ele de todo o mal, Pai, e que a sua vida seja louvada por todas as ações de bem que o irmão Paulo tem nos dado como exemplo, Pai. Que o Senhor o abençoe, né, que o faça o melhor pai, né, daqui a pouco avô, né, o melhor marido, né, o melhor irmão entre nós todos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Bom, Paulo, realmente, viu? Testificar na sua vida aí que acho que uma das coisas que você mais fala na minha vida, pelo menos, é a sua serenidade, sua calma quando tiver problemas. Você não foge assim. A sensação é que você sempre está muito a calma mesmo. Então, assim, testificar isso na sua vida aí, que Deus possa trabalhar e que ele seja exaltado através de todas as suas atitudes, seja no trabalho, seja na família. E como o Leandro disse, seja tempo com Deus todos os momentos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, amém. Aquela cena lá do Facebook, lá estourando o balão, foi muito hilariante. Amém. E tenham semanas de vitória. Irmãos, se os irmãos puderem, a gente... O Elton comentou semana passada, nós vemos aqui que faltou muitas pessoas hoje. Se tiver um tempinho hoje, durante a semana, dá uma ligadinha para quem se sentiu falta aqui, pergunta se está tudo bem, fala que nós estamos orando por eles. Vamos exercer esse relacionamento. Amém? Fabiano quer falar ali, ó. O Fabiano vai falar. Eu quero só agradecer as orações, desejar um ótimo domingo a todos aí. E eu vou mantendo os irmãos informados aí a respeito do procedimento cirúrgico, tá? Vou pedir para a Keila estar sempre dando aí uma notícia, uma satisfação para os irmãos aí, tá ok? Amém. Amém. Tem oração, irmão. Nossa semana abençoada a todos. Terça-feira agora, irmãos, vai ter escola de liderança, então nós vamos ter o culto de homens. Quarta-feira, culto das mulheres normalmente. E tenhamos uma semana abençoada aí, que nós possamos ser a bênção de Deus na vida das pessoas. Amém. E que depender de nós, que nós passamos uma semana assim poderosa aí na vida das pessoas que nos alcançaram. Amém? Amém. Boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.